Olá, você acompanha mais um programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. E nosso entrevistado de hoje é o vereador Pedro Tourinho, do PT, que vai falar sobre um assunto nada agradável, que é a crise na saúde aqui em Campinas, né, vereador? Boa tarde, Pamela. Olá, os espectadores da TV Câmara. Sim, vou falar da crise da saúde que assume, neste momento, na cidade de Campinas, uma dimensão sem precedentes na nossa história, né? A gente está, particularmente nos hospitais da nossa rede, vivendo uma situação de calamidade que tem provocado imenso transtorno para as pessoas e sido objeto de muitos questionamentos da nossa parte. A princípio, a gente via falta de aparelhos nos postos de saúde, falta de estrutura, falta de funcionários. Agora não, já atingiu o nível dos hospitais, ao ponto do Mário Gatti cancelar cirurgias por falta de funcionários. É isso mesmo. A gente tem uma crise que ela, na verdade, é uma crise de projeto, né? O prefeito Jonas, no nosso entender, ele segue o script, né, o roteiro tradicional dos governos mais conservadores, que é o de deixar realmente o sistema ser sucateado sistematicamente, para que depois esse sistema possa ser terceirizado e aí ter uma legitimação social desta terceirização, porque se você deixa tudo péssimo, qualquer coisa que vier depois vai ser melhor do que o que estava antes. Então, a crise ela começa, sem dúvida nenhuma, com a falta de pessoal nos centros de saúde. A gente sabe que os centros de saúde são o cerne, o eixo estruturante do funcionamento da rede pública, né? Se os centros de saúde estão funcionando de forma adequada, o restante da rede tende a, pelo menos, respirar com um pouco mais de calma, né? Evidentemente, a rede, por definição, não pode prescindir do funcionamento de nenhuma dos seus diversos pontos, porém, quando a atenção básica funciona, a rede como um todo pode respirar com mais calma. E o que a gente vê é a continuidade de uma crise na atenção básica, uma crise profunda, né? A gente até tem vários profissionais, mas falta a gestão assumir a organização do papel que esses profissionais vão cumprir, a gestão adequada do trabalho desses profissionais, né? Garantir a complementação do número de profissionais que estão em falta, né? Se não fosse o programa Mais Médicos hoje em Campinas, a gente estaria também nos centros de saúde vivendo uma situação surreal. Né? A gente tem aí 90 médicos hoje no programa Mais Médicos aqui na cidade e não fossem esses médicos, eu confesso que eu não imagino como a nossa rede estaria hoje. O concurso não supriu, então, a demanda, né? A gente tem muitos médicos, evidentemente, de carreira, eu mesmo sou um deles, mas a gente tem aí uma deficiência ainda muito grande de profissionais, tanto médicos, quanto enfermeiros, quanto técnicos de enfermagem. Tem um concurso para agente comunitário de saúde que abriu muitas vagas e abrimos aqui várias vagas, 616 vagas para ser mais preciso. Aguardamos ainda o chamamento dessas vagas, desses profissionais. Mas agora, após vários anos aí também de má gestão, né, a prefeitura ela vende a imagem de que o Hospital Mário Gatti passou a ter uma gestão consistente, mas fato é que tem alguns anos que o Hospital Mário Gatti está indo sob uma péssima gestão, né? E nunca tinha acontecido isso, de ter cancelado cirurgia, né? Chegar a esse ponto, né? No ponto como está hoje, nunca tinha acontecido, né? A gente tem uma avaliação de que o Mário Gatti agora, então, entra numa situação de colapso. Faltam aproximadamente 200 técnicos de enfermagem no hospital. Os técnicos de enfermagem, é como se eles fossem o que dá liga no hospital inteiro, né? A gente tem cada profissional tem a sua importância, mas o técnico de enfermagem, ele é quem de fato executa as tarefas, as diversas tarefas, a administração de medicação, né? Diversas tarefas de curativo, de procedimentos que são realizadas pelos técnicos. E 200 técnicos em falta é uma quantidade absurda e, de fato, aí o que a gente vê é isso. A gente vê que a tendência a ocorrerem novos cancelamentos de cirurgias eletivas, como já aconteceu, os pacientes tendo que esperar horas e horas em filas para poderem ser atendidos, né? Até curioso, porque teve um vereador aqui da casa que, num momento de muita infelicidade, falou na tribuna, depois de uma fala minha, que em outras cidades do Brasil as pessoas esperavam 3 dias para serem atendidas no hospital, e então que Campinas estava bem. E aí, no dia seguinte dessa fala desse vereador, sai uma reportagem que mostra as pessoas no chão, esperando 12, 16 horas para serem atendidas no Hospital Mário Gatti. Quer dizer, infelizmente, provavelmente esse colega vereador aqui não tem visitado o hospital para saber de fato o que é a realidade dessa unidade tão importante. O Mário Gatti, ele é
uma unidade que ele é como se fosse o ponto para onde convergem uma série de necessidades de saúde da população de Campinas. É um lugar onde a gente tem atendimento de especialidades ambulatoriais, a gente tem atendimento à urgência e emergência, a gente tem uma parcela importante das internações que são feitas no município de Campinas. E é uma pena que o hospital referência aqui de Campinas, né, tão antigo e... Sempre foi um hospital considerado modelo de gestão na administração pública. Era um hospital que as pessoas vinham para cá para estudar como é que um hospital da administração pública poderia funcionar bem. Agora, evidentemente, ninguém vem fazer isso aqui porque a cidade, o hospital está simplesmente no caos, né? Falta de insumos. Chegou a acontecer, por exemplo, a bolsa de colostomia é um equipamento muito importante. Uma pessoa que tem uma colostomia, para quem não sabe, ela tem, né, o intestino dela, por motivos diversos, ele vamos dizer, aberto uma comunicação para o meio exterior do intestino, né, uma comunicação na parede do abdômen, e o intestino vai funcionar ali, naquele orifício que é aberto no abdômen. E você precisa colocar uma bolsa que tampa aquela saída ali e recolhe os resíduos fecais que vão sair da colostomia. E são muitas pessoas que têm colostomia e usam a bolsa. E o hospital tem a função de trocar essas bolsas nos pacientes, de garantir o entendimento sobre o adequado uso dessas bolsas pelos pacientes. O hospital chegou a ficar 2 meses sem essas bolsas, dependendo de doação, de boa vontade, caridade, quando ele é um hospital público, financiado com dinheiro público, que tem que estar sob responsabilidade da administração pública para funcionar. 2 meses em que os usuários que já estavam passando pela situação delicada de ter que usar uma colostomia, né, de ter uma colostomia, usar uma bolsa de colostomia, tiveram que passar a depender de caridade e doação, coisa que a gente que defende o SUS achou que já tinha passado há muitos anos e não ia mais precisar ver isso. Né? Outra coisa que nos preocupa é que a má administração do hospital, ela faz com que vários insumos acabem sem que o hospital tenha tido tempo ou tenha se antecipado e pedido uma nova compra daqueles insumos, feito novas licitações. E o que acontece é que aí o hospital vai lá e faz uma compra emergencial para não faltar o insumo. Eu defendo que seja feita a compra emergencial quando precisar. Tem que fazer. Porém, você não pode fazer ela sempre. A compra emergencial, por definição, é algo que você faz numa situação de excepcionalidade. Se ela se torna regra, é uma situação gravíssima, né? A gente fez requerimentos porque a gente tem acompanhado, visto que são feitas várias compras nesse regime. Sempre sai muito mais caro para o poder público comprar os insumos em caráter emergencial, porque você não vai fazer uma licitação, não vai garantir o menor preço, vai comprar emergencialmente. E as compras que são feitas emergencialmente, elas acabam rapidamente, às vezes 1 semana, 10 dias, 3 dias depois, elas se encerram, acabam os produtos que foram comprados e aí é necessário uma nova compra emergencial. E o hospital vem circulando nessa cadeia permanente de incompetência, de incapacidade de administração. E acaba passando para os outros hospitais também, para o Celso Pierro, para a Unicamp ou não? Isso acaba sobrecarregando a rede toda, né? Isso sobrecarrega as unidades de saúde, que evidentemente acabam eventualmente tendo que atender casos que deveriam ser atendidos pelo Hospital Mário Gatti. É uma via de mão dupla, olha que curioso. As unidades não dão conta e aí os pacientes que às vezes poderiam ser atendidos na unidade vão parar no hospital. Aí o hospital também não dá conta e muitos pacientes cujos problemas deveriam preferencialmente ser atendidos no hospital, acabam aparecendo no centro de saúde, porque o hospital está lotado, o paciente passa mal e acaba indo para o centro de saúde, quando ele deveria, na verdade, ser atendido no hospital pela condição, pela gravidade, né? Então, cria-se uma reação em cadeia, né? A rede, por definição, ela tem a seguinte característica, quando a gente fala de rede de saúde, né? Esse é um tema que é muito estudado, tem tese de mestrado, doutorado sobre isso. Os pontos são interconectados. A falência de um ponto necessariamente gera prejuízo para os outros pontos, né? Então, se você tem um elemento estruturante da rede feito Hospital Mário Gatti funcionando de forma inadequada, evidentemente, o Hospital Maternidade Celso Pierro, da PUC, a Unicamp, o próprio Hospital Ouro Verde vão ficar também sobrecarregados e vão ter que fazer mais do que às vezes eles dariam conta. É uma reação em cadeia, no meu entender, proporcionada, desencadeada pela má administração que a gente tem tido na saúde pública de Campinas. E por isso a sua intenção de chamar o presidente do Mário Gatti até a Câmara Municipal para prestar esclarecimentos quanto a isso, né? Justamente. O Mário Gatti é uma autarquia, né? Então ele tem autonomia para fazer as suas compras, tem autonomia para
fazer uma série de procedimentos de gestão, né? Então, a gente entende que o responsável imediato por essa crise é o Dr. Marcos Pimenta, que é o presidente do Hospital Mário Gatti. A gente queria, sim, a presença dele aqui urgentemente para que ele possa explicar o porquê dessa crise, desse caos, até mesmo os jornais que a gente tem na cidade que apoiam a Prefeitura do Jonas e muitas vezes deixam de dar notícias que a gente considera importantes que sejam veiculadas, até mesmo esses jornais, eles têm recentemente colocado nas suas páginas um pouco da crise do hospital, porque já nem mesmo... Não tem como esconder, né? Justamente, não tem mais como esconder. Agora começa a crise H1N1, que já foi detectado, né, vereador? Casos aqui, inclusive o senhor, né, está se recuperando. Andei bem gripado aqui. E é outra crise, né, que a gente vem enfrentando. Para piorar a situação, né, a gente tem uma pressão epidemiológica importante, vamos dizer assim. A gente tem a questão da dengue e dos Zika e chikungunya, né, esses três vírus que certamente estão circulando aqui pela cidade. A gente está vendo um ano com menos casos, felizmente, né, depois de 2 anos em que nós fomos campeões nacionais de número de casos de dengue. Esse ano está um pouco mais baixo. E, além disso, a gente viu uma chegada precoce do vírus H1N1, que tem provocado aí um imenso transtorno para as pessoas. É uma manifestação gripal que ela é mais agressiva do que o habitual. E é no estado inteiro, né? Falta do Tamiflu, sim, tudo... Sim. O Estado, ele tem a responsabilidade, inclusive, pela compra do Tamiflu, né? O governo do Estado, e não está conseguindo comprar. Chegam a Campinas quantidades insuficientes do Tamiflu. Na rede privada, ele é vendido a R$200, né, o tratamento. Então, para a maior parte da população de Campinas, é inviável ser tratado com esse remédio. E os protocolos hoje do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Vigilância Epidemiológica, eles indicam o uso do Tamiflu para todas as síndromes gripais que apresentam as características típicas aí, tipo febre, dor de garganta, tosse, particularmente se você tem um quadro mais grave, né, com um desconforto respiratório, uma queda muito proeminente do estado geral, você precisa usar essa medicação. Tem vários estudos que mostram o benefício desse remédio no tratamento precoce aí dos quadros gripais mais graves. E o hospital acaba que agora ele está, portanto, muito sobrecarregado também por essa onda de pacientes, que vários deles poderiam estar sendo atendidos de forma mais satisfatória em outras unidades da rede e não estão sendo, muitas vezes, por falta de profissionais. Quem nunca ouviu o termo, você quer ser salvo? Vai para o Mário Gatti, ali você vai... É um hospital famoso por isso, A gente tem orgulho do Mário Gatti, então é uma pena que esteja nessa situação. Até porque o corpo de profissionais que resiste no Mário Gatti e que atua naquele hospital é um corpo de profissionais muito, muito, muito qualificado. É um hospital de ensino, nós temos diversas residências médicas, residência multiprofissional, temos corpos inteiros de profissionais das mais diversas áreas lá, atuando de forma muito, muito compromissada, muito competente, muito ética, né? Só que esses profissionais estão, na sua maioria, completamente adoecidos, completamente desgastados por causa da incapacidade da administração de dar uma resposta aos problemas que esse hospital apresenta, né? A sobrecarga, a aposentadoria dos profissionais, né? O abandono de alguns profissionais dos seus postos, e aí não são repostos, não são garantidos. A questão da deterioração de certas áreas do hospital, enfim, vários problemas que se acumulam para fazer com que hoje a gente precise realmente denunciar essa situação vexatória que está sendo a situação da administração do Hospital Mário Gatti. E através dos requerimentos, o senhor ainda não teve a resposta da Prefeitura? Não, eles estão no prazo. Esses requerimentos agora deve ter uns 15 dias, menos até, e eles têm aí 30 dias para responder. A gente espera, eu quero particularmente as compras emergenciais, eu quero ver como é que esse hospital está fazendo. Agora, outro requerimento de sua autoria envolve a segurança e educação aqui na cidade. Uma vez que a Prefeitura retirou cerca de 90 vigilantes das creches aqui, né, de Campinas, né, vereador? O senhor questionou também. Através de um requerimento. Isso aí é outra situação bastante delicada. A gente tem a Prefeitura, ela tomou a decisão de demitir ou de interromper o contrato com vigilantes que fazem a vigilância patrimonial das escolas, né? Os funcionários da Gocil. Acho que quem está nos assistindo aqui, 90% da população conhece aqueles funcionários que ficam lá com aquela roupa preta e tal. E o que a gente vê é uma situação de uma substituição inadequada por outros profissionais que foram contratados, que são os chamados zeladores, que estão assumindo funções que não têm nada a ver com as suas atribuições contratuais,
A gente tem as escolas expostas a risco de depredação, de assalto. Joga a responsabilidade pro zelador, né? Que não tem nada a ver com isso. Outro objetivo. Não tem nada a ver com isso. A gente entende que a Prefeitura provavelmente está fazendo isso numa linha de contenção de gastos. E aí, mais uma vez, é importante que o espectador da TV Câmara entenda qual é a nossa crítica, né? A gente entende que se a Prefeitura está sem dinheiro, ela deve sim economizar. Fato, né? Está faltando dinheiro na sua casa, você tem 2 pessoas trabalhando na sua casa, você vai demitir uma delas, não adianta, isso é uma realidade. Porém, o que acontece é que o funcionário que a Prefeitura está decidindo por demitir é o funcionário que cuida do cidadão mais pobre, o funcionário que está cuidando da criança que está na escola pública, não é o comissionado, que não faz nada muitas vezes, que fica lá, parado lá num determinado posto da administração pública municipal e que está lá para quê? Por uma indicação de um político, está lá para poder garantir ao prefeito a sua base de governabilidade. Ou pagando um aluguel muito alto para um prédio, né, para utilizar algum serviço. Exatamente, isso, né? A gente já denunciou aqui várias vezes, por exemplo, a Secretaria de Esportes de Campinas atualmente, ela poderia perfeitamente estar num próprio público municipal, um edifício municipal público, são vários os que podem acolher essa secretaria, e, no entanto, ela está hoje numa casa, no Taquaral, né, uma casa que tem piscina, luxuosa, não sei o quê, e ela está lá pagando, até onde eu me lembro, mais de R$12 mil por mês de aluguel para poder ficar luxuosamente no Taquaral. Quer dizer, no nosso entender, é uma situação que não só ela fragiliza a rede municipal de educação, como ela revela uma opção que a administração municipal faz, que é a de privilegiar os seus acordos de conveniência, os seus apadrinhados políticos, as suas relações que certamente vão ser usadas para favorecimento na hora da reeleição, que são as que são mantidas, que são, inclusive, têm sido aumentadas pela Prefeitura. Enquanto a Prefeitura demite esses funcionários da Gocil, ela contrata novos comissionados para poder garantir a sua reeleição. Bom, e desse também não teve resposta ainda, né? Não, a gente acaba de fazer esse requerimento, porque essa informação se deu faz aproximadamente uma semana que a gente teve essa demissão em massa aí. Tá. Então, é uma situação que ainda está pendente, mas de qualquer maneira... eu faço já o convite para você voltar aqui e nos fornecer as respostas, ver como que está o andamento aqui dos requerimentos, tanto da educação quanto da saúde e também do transporte público, que a gente vai falar no próximo programa. Maravilha, vou estar muito à disposição. Quando chegar, a gente volta aqui. Muito obrigada, vereador. Um grande abraço, um prazer falar do nosso trabalho aqui. Muito obrigada. E o programa Em Pauta fica por aqui. E você não deixe de acompanhar a nossa programação e também os demais trabalhos do vereador Pedro Tourinho no site da Câmara Municipal de Campinas, que é o www.campinas.sp.leg.br. Até o próximo programa.